Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Oitava semana. Eu vejo muitas pessoas preocupadas, tentando descobrir o que elas devem ser no futuro. E sempre o que prevalece é o próprio desejo da pessoa. Eu ouço cristãos dizendo: vou orar, vou jejuar, vou buscar pessoas experientes para que orem comigo, mas o que prevalece é o desejo da pessoa. Volta a ter uma moça que a gente está se olhando, nós estamos buscando a Deus para ver se é da vontade dEle. 2 dias depois estão namorando. Deus não falou nada. Prevaleceu o desejo de cada um. A gente precisa parar com essa brincadeira. Não estou falando isso em termos de repreensão, estou falando isso em termos de princípio. Nós precisamos começar a descobrir o que Deus quer de nós. Para descobrir o que Deus quer de nós, nós precisamos buscá-lo. Mas não buscá-lo por interesses pessoais, mas para colocar nossas vidas diante dele. E você vai perceber que ele vai dirigindo. Eu nunca pedi a Deus. Eu, na verdade, eu trilhava o caminho do esporte. Eu jogava futebol. Eu nunca pensei em me tornar o que eu sou. Mas as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo que esse era o plano de Deus para a minha vida. Você se tornou um advogado, um professor, um médico, um empresário. E você não está lá por acaso. Ou qualquer outra atividade profissional. E você não está lá por acaso. Você foi conduzido por Deus. Agora você precisa aprender a se portar bem onde você está.
E Deus vai suprindo, Deus vai abrindo as portas. Então, nesta noite, na 8ª semana que nós estamos falando sobre isso, qual é o plano de Deus para a minha vida? Que eu viva para refletir a glória de Deus. No livro de Romanos, capítulo 11, verso 36, está escrito o seguinte: pois todas as coisas foram criadas por Ele. Então todas as coisas foram o quê? Criadas por Ele. Tem gente que busca a vontade de Deus, mas não acredita que Ele é o Criador de tudo. Como é que ele pode acreditar que Deus vai dirigir a sua vida? Ele começa a assistir um documentário do Discovery sobre o Big Bang, que nem os cientistas têm certeza que o universo nasceu daquela maneira, de uma explosão. Como é que pode uma explosão dar tanta uniformidade, tantos cálculos matemáticos corretos, perfeitos, né? Enfim, tudo foi criado por Ele, e tudo existe como? Por meio dele. Então Ele criou, e tudo existe por meio dele e para Ele. Então, a finalidade de toda a criação é viver para Ele. Ele quem? Deus, o Criador. Quando o texto aqui nos diz que tudo existe por meio dele, dentro da cabeça de Paulo existe o pensamento de sustentador, provedor. Deus é aquele que sustenta o que cria. O homem não pode semear novas estrelas. Deus fez o universo com a capacidade de produzir novas estrelas. Uma morre, um sol morre, uma estrela morre e gera muitos outros. Assim é na vida. Quando nós morremos para nós mesmos, geramos muita coisa. Jesus morreu por nós e nós estamos aqui, um bom grupo. Imagine, se nós pensarmos em cristãos sobre o planeta, somos milhões. Milhões que convergem a uma só pessoa, Jesus. Mas o importante é que Ele sustenta, Ele provê tudo aquilo que Ele criou. Deus não criou só o universo, Ele criou os animais. Os animais que nós vemos sobre o planeta Terra se alimentam daquilo que Deus mesmo criou. E as plantas que alimentam os herbívoros nascem da terra que Ele criou. Você não vê uma cana se transformar em uma mangueira. Que cana é cana, manga é manga, abacate é abacate.
Você pode até misturar, mas já não é mais aquilo. Algumas frutas até eles misturam. Assim como o homem é homem, mulher é mulher. Você pode até fazer uma cirurgia, mas no fundo você é homem, com o desejo de ser mulher, ou uma mulher com o desejo de ser homem. Cada um escolhe e faz a sua opção. Mas um homem não vira um macaco, e nem um macaco vira homem. Alô? O macaco se alimenta na floresta do que Deus lhe deu. O homem se alimenta da comida do macaco e de muitas outras coisas, e ainda prepara, porque é um ser extremamente inteligente. Mesmo sendo inteligente, o homem não sabe dar valor à sua inteligência. E torna-se louco, decadente, cheio de si. E o nosso texto diz que nós devemos viver para Deus, mas infelizmente passamos a viver só para nós mesmos. E muitos cristãos estão vivendo assim. Eles não conseguem dar o restante do versículo, declarar como glória a Deus para sempre, amém. Eles não conseguem viver para Deus, são desesperados o tempo todo vivendo só para si, e eles não entendem que foram criados para viver, para refletir a glória de Deus. Nós vivemos numa sociedade onde o culto à personalidade é evidente. Isso nós vemos na política, na arte, nos negócios, no esporte, na religião, em qualquer esfera da sociedade humana, nós vemos o culto à personalidade. Teve um jogador, um esportista, que há pouco tempo cometeu um erro terrível, e ele não para de cometer erros, né? Foi parar em delegacia, e todo mundo diz, não, mas ele é um gênio. Todo mundo passa a mão na cabeça de quem promove o circo. Parece que a sociedade não cobra dessas pessoas um bom exemplo para os seus próprios filhos, que já sabe, parece que daquilo ali é o que pode sair, aquilo mesmo. E se um professor numa escola comete um deslize menor, querem matar o coitado. Nós não temos noção do que é bom, do que é mal, não temos mais noção do que é certo e do que é errado. Nós criamos até uma expressão, o politicamente correto, que é para trazer uma ideia de banalidade a uma mente estúpida, onde neurônios não habitam, visitam. Então,
O homem vive promovendo a sua própria imagem. E o pior de tudo é que todo mundo quer ser famoso, porque parece que um pouco de fama traz alguma cura às pessoas, e todo mundo quer seus minutinhos de celebridade, em qualquer ambiente. Amanhã você vai lá no seu trabalho, você vai notar que alguém vai tentar mostrar que é superior, que fez isso, que fez aquilo, e você fica imaginando, meu Deus do céu. Na igreja não é diferente. No entanto, nós fomos criados para glorificarmos a Deus. Eu cito Agostinho de Hipona, um teólogo, filósofo do primeiro século cristão. Suas obras influenciaram demais o desenvolvimento da igreja, do cristianismo. E ele, numa de suas orações, disse: Senhor, eu devo conhecê-lo ou devo adorá-lo primeiro? O que vem primeiro? Conhecer ou adorar? Pois se não o conhecermos, facilmente incorremos no erro de adorar a outro. Eu fico perguntando por que cristãos cultuam personalidades e não são capazes de cultuar a Deus. Por que jovens cristãos são capazes de cultuar maus exemplos no esporte, na música, nas artes, nos negócios? São capazes de suportar e elogiar, mas não são capazes de honrar a Deus, porque não o conhecem. Porque muitas igrejas, quando cantam, a preocupação maior de muitos ministros é trazer um clima emocional, que eles chamam de fogo. Vamos buscar o fogo, e não a razão. Eu fico pasmo que nós temos muitos exemplos, e há momentos em nossas vidas que entramos num parafuso e percebemos a nossa queda. Então buscamos um exemplo para seguir. Olhamos uma pessoa e dizemos: ele está certo, eu vou fazer igual ele faz. Mas isso também não nos traz conhecimento. Porque imitar uma pessoa não significa que eu saiba a razão do porquê ela está fazendo aquilo. Eu vejo muitos pais que vão com seus filhos dizendo assim: minha mãe, minha avó fazia isso. E daí? Por que ela agia daquela maneira? Porque o mundo naquela época era de um jeito. Hoje você precisa ter mais do que ela tinha, porque o mundo oferece mais coisas do que aquela época. Então, exemplos de pessoas, experiências pessoais e até sensações não nos levam a conhecer a Deus.
Muitas pessoas estão na igreja, mas não leem Bíblia. Você vai no budismo, eles leem livros, estudam. Você vai no islamismo, eles leem o Alcorão, estudam. Você vai no judaísmo, eles leem a Torá, estudam. Você vai no cristianismo, fazem corrente. Choram, porque não conhecem. Ficam lá dizendo: Deus faz isso, faz aquilo, determino. Então a primeira coisa que eu quero que vocês guardem: nós fomos criados para Deus, e não Deus para nós. É um grande erro e perigoso pensar que eu posso desfrutar, usufruir as bênçãos de Deus antes de glorificá-lo, de viver para Ele. Se você dá um carro para um filho desobediente, o que você está dando? Uma arma. Eu vejo pessoas que não querem conhecer Deus e ficam caindo na conversa de pessoas que dizem assim: não, Deus vai te dar. Como que você pode afirmar a uma pessoa que não conhece Deus que Deus vai dar tudo o que ela quer? Você está pervertendo aquela mente. Você está passando uma ideia falsa de Deus. Não façam isso. Isso é perversão. Precisamos parar com essa ideia. Isso tem sido ensinado há mais de um século. Você não imagina, vai para a igreja que tudo vai mudar. Não mudou, se não olhar para a sua vida, não mudou a sua vida. Você continua sofrendo, você continua reclamando, e você fica dizendo para os outros que ela vai receber tudo porque você recebeu. Você não recebeu tudo. Você está aí lutando. Falta de conhecimento. Então, se você quer que Deus faça alguma coisa nessa vida, como Ele pode fazer se você não conhece? Você quer um carro, mas você não respeita o seu pai, você só vai aprontar com aquilo e vai trazer desgosto à família. Se você não respeita a sua família, quando eles saem, você faz uma festa na madrugada em casa. O que é muito comum em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo. Jovens enchem a casa de bebida, ficam lá se embebedando, se drogando, fazendo sexo, e os pais estão passeando. Eles deram a liberdade dos filhos chamarem amigos para sentarem, assistirem filme, mas como eles não conhecem os pais de verdade, como eles não têm entendimento do caráter, como poderiam honrá-los, eles fazem essas asneiras. Olha o mundo como está. Por que o mundo está essa confusão que nós estamos assistindo? Porque as pessoas não glorificam a Deus, não refletem. Não refletem o seu esplendor, a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, sua bondade, sua misericórdia, a sua justiça. E dificilmente os cristãos louvam a Deus
pelo que ele é. Eu já vi cristãos tentando criar uma canção, escrever uma canção, dizendo assim: eu preciso falar alguma coisa que deixa Deus belo. Se tem alguma ideia, escreva o que está na Bíblia. Como é que você pode embelezar alguém que é perfeito? É impossível. Como eu posso chegar aqui e começar a criar palavras, como Paulo diz, sabedoria humana, para tentar explicar o que é perfeito? Eu tenho que abrir minha boca e falar: a Bíblia diz isso, repara nisso, acabou. Eu não tenho que embelezar Deus, eu não tenho que mudar nada, eu tenho que ter coragem para falar o que está aqui, neste livro sagrado. Se você não gosta, eu não posso fazer nada, mas eu tenho que ser verdadeiro. O cristianismo moderno tem se transformado no quê? Numa religião meramente emocional. E por causa disso, porque buscam só emoções, desprezam o conhecimento. E quando se despreza o conhecimento, comete-se erros, exageros, a ponto de determinar o que Deus tem que fazer, exigir de Deus que Ele faça, que Ele me favoreça. Como uma retribuição ao que eu faço por Ele. Eu vou à igreja, eu dou minha oferta, já comprei uma Bíblia, eu canto. E daí? Deus não tem que fazer nada neste mundo por mim. Só o fato dele ter me garantido a eternidade e me retirado a minha pena do inferno. Imagine, isso não tem preço. Mas eu sei que Ele não faz só isso. O próprio Jesus disse: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ele não falou: me dá o pão de hoje, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a semana que vem, a outra semana, o mês inteiro, o ano inteiro, o século. Eu preciso que Deus supra minhas necessidades a cada dia para fazer sua vontade. Nada mais que isso. Portanto, eu preciso ter um relacionamento correto com Ele. E o relacionamento correto de cada cristão verdadeiro é olhar para o seu Senhor, para o seu Deus, antes de olhar para si mesmo. Quando você olha para si mesmo primeiro, para depois olhar para Deus, você não se vê como deveria se olhar. Você se olha como uma vítima. Mas quando você olha para Deus, Jesus, então Deus é muito grande. Aí sim, quando você olha para si, você vê o quão minúsculo você é e que cuidado Ele tem para com a sua vida. Um cristão verdadeiro anseia pela pessoa do Pai, pela sua disciplina, pela sua orientação, pelo seu governo, pela sua direção, pelo seu reino, como ensinou Jesus em Mateus 6,33.
ponham em primeiro lugar. Ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Que coisas? As provisões necessárias para a subsistência. Eu vejo muita gente falando de fé, vamos fazer uma corrente. Isso é a maior incredulidade. Se você fizer uma novena, se você precisar ir num monte para convencer Deus que você precisa receber dele o que você acha que precisa, você é um incrédulo. Me desculpe, com todo respeito, vai ser incrédulo assim lá no céu. O que Deus quer que você seja obediente, que você seja dirigido por Ele, e saiba que Ele vai dar o necessário à sua vida. Toda hora eu ouço pessoas dizendo assim: não está tudo se encaixando, é a vontade de Deus, é uma obra. Quem te disse isso? Moisés deu uma ripada naquela pedra e saiu água. Todo mundo diz: olha, que homem de Deus, tudo se encaixa, temos água. O coitado não entrou na terra prometida, porque errou. Eu poderia citar um monte de exemplos para vocês, de coisas que se encaixam, que você fica batendo boca com todo mundo aí falando: meu irmão, minha irmã, está tudo se encaixando, né? Então vai em frente, que é a vontade de Deus. Você é um diabo mesmo, hein? Desde quando que as coisas que encaixam você pode afirmar que é Deus? Onde está escrito isso aqui? Me responde. Cadê? Não está. Está na sua cabeça, na sua crendice, mas não está na Bíblia. O homem, quando não quer viver para a glória de Deus, comete esses erros, porque ele não sabe esperar, não tem paciência, ele precisa provar, é exibido, quer mostrar sua fama e faz bobagem. Isso aí é fé. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e diz: Deus, eu quero te obedecer. Eu já sei, eu estou aprendendo muitas coisas que eu devo fazer em muitas situações. Se eu não faço, me perdoe, mas eu preciso fazer, eu quero aprender, eu vou fazer. E eu sei que enquanto eu faço a tua vontade, o resto o Senhor vai cuidando. Você acha que você pode ensinar a Deus como fazer as coisas? Alguma vez o teu filho chegou para você e perguntou: pai, eu vou te ensinar como você deve me educar? Chegou a falar isso? Eu vou dizer ao Senhor o que o Senhor precisa me dar. Está aqui uma lista. Minha lista é que se assemelha à lista de oração que vocês fazem. Aquela bobagem. Como se Deus não soubesse que você precisa escrever para ver se ele pega aquele papel que você morde, enche de papa e joga dentro de uma cesta, para ver se Deus consegue abrir aquilo e ler. De onde vem isso, se não do paganismo? A Bíblia diz que as palavras não chegaram na minha boca e Deus já sabe o que eu vou falar. E você acha que tem que escrever para Deus o que você quer? Deus, mata minha sogra. Eu já vi isso. Eu estou citando isso, eu sabia que vocês iam rir, mas um dia eu, sem querer, fui lá, peguei
numa cestinha, porque eu fazia esse negócio de pedido de oração, fazia. Eu era uma besta também. Aí eu ia lá, peguei o pedido dela, mata minha sogra. Mas, estava assim, ó, mata minha sogra, vírgula, mas leve-a para ti, no céu. Ele queria se livrar, mas de um jeito injusto. Ele não tinha coragem de matar, mas que Deus matasse, mas antes a convertesse. Porque ele não queria pregar o evangelho também para ela. Para você ver a loucura que o ser humano chega. Quando em qualquer situação nós desejamos praticar a vontade de Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, e nos esforçamos para praticar o que Ele nos ensina, quando nós queremos fazer aquilo que Deus quer, nós estaremos refletindo, tanto aos céus como à terra, que queremos viver para Ele. Quando você faz uma corrente, uma novena, uma campanha, você não está dizendo que está querendo viver para Deus, está querendo que Ele viva para você. Quando nós nos reunimos aqui, se você chegou hoje aqui e disse assim, ó, faz tanto tempo que eu não vou na igreja, igual o Michel e a sua esposa agora, chegaram lá de Bariloche, vocês nem estão sentindo frio aqui, saíram lá da neve, bem, faz uma semana aqui, né? Chegamos de viagem, mas já estão aí. Vamos supor, precisamos ir para a igreja porque nós quebramos um pau na lua de mel. Aí vamos na igreja para Deus abençoar. Não é assim. Não é o fato de estar aqui que Deus vai abençoar. É o fato de vocês aprenderem a conviver, a viverem juntos. Se vocês não sabem dialogar, não vem pedir bênção de Deus aqui, porque Deus não é doido. Deus não dá pérolas. Eu não ia falar porcos, mas o que é irracional, o que tem uma inteligência rasa, então não tem lógica. O que um animal que vive por instinto entende por barra de ouro? Imagine um tatu abrindo um buraco, se depara com uma pepita de ouro. Ele diz: opa, vou fechar o buraco, é meu. É cabimento. Quando nós fazemos a vontade de Deus, precisamos confiar que Ele vai estar suprindo nossas necessidades. Em segundo lugar, nós fomos criados para refletirmos então a glória de Deus. Se nós entendemos que fomos criados para Deus e não Deus para nós somos criados para refletirmos a sua grandeza, o seu esplendor, o seu poder, o seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua justiça, nas diferentes situações que vivemos. Deixe-me ler o que está escrito em Gênesis com vocês. Assim Deus, Gênesis 1, verso 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou como? A imagem, isto é, parecidos com Deus. O que isso quer dizer? Deus deu ao ser humano, faltou o verbo ali, mas tudo bem. Deus deu ao ser humano a capacidade de refletir o que? Sua glória. E o que é a sua glória? Posso ouvir vocês? Não? O que é a sua glória?
seu esplendor, bondade, amor, misericórdia, justiça, poder, o seu caráter, sua grandeza. Ele os criou como? Só dois, homem e mulher. Mas o homem cria um terceiro sexo, porque nos tornamos deuses de nós mesmos. Eu coloco no link que eu mandei a vocês, eu coloco nas notas que enviei a vocês um link que é do Dr. Haroldo Lourenço. Depois você pode visitar, não vai visitar agora no celular, tenha santa paciência. Vou até os limites da paciência, para não dizer, tem educação. Lá ele explica como todos os homens são descendentes de Eva. Não tem como negar. Depois você acessa. O homem se parece com Deus, mas ele não é Deus. Parecer-se tem a ideia do quê? De ser uma imagem do original. Ou não é? Quando você olha para a pessoa, puxa, ele parece o Alfa. Um dia acharam que eu parecia o Rintintim. Acho que era zombaria. Mas eles estavam dizendo que eu refletia a imagem do quê? Do Rintintim. O outro reflete a imagem do Alfa. Outro reflete a imagem do Brad Pitt. E outro do Ronald Williams. A imagem sempre glorifica aquilo ou aquele que ela espelha. Você consegue olhar para o espelho e dizer: espelho, tem alguém mais imbecil do que eu? Você já imaginou se aquela imagem respondesse: você é o único? É tudo que você não quer ouvir. Por isso que você pergunta para a imagem. Deus fez os humanos para que eles pudessem refleti-lo no mundo. Então nós somos o que? Refletores de Deus. Jesus disse: brilhe a sua luz diante de todos, para que as pessoas vendo aquilo que vocês fazem, façam o que? Glorifiquem Deus, o Pai que está no céu. Se você é um mau marido, se você é um mau filho, se você é um mau esposo, uma má esposa, se você é um mau cristão, a quem você está refletindo? O profeta Isaías diz, eles diziam em voz alta, o profeta Isaías, ele disse de algo que ele viu nos céus, os anjos falando entre si, proclamando entre si. Eles são os anjos. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa, isto é, a sua glória, ou seja, o que? Seu esplendor, bondade, amor, misericórdia, justiça, poder, enche o mundo inteiro. Então você diz: mas onde estão essas coisas? E eu digo:
As pessoas falam assim, mas por que Deus não acaba com o mal? Porque nós não queremos. Ou não quisemos. Agora é impossível, porque o mal só vai crescer. Por que uma pessoa só expressou aos seus filhos canalice, perversão, corrupção, mesquinhez, materialismo, avareza? Se ele poderia expressar a glória de Deus, por que uma pessoa é fofoqueira? Ela tropeça na língua. Por quê? Por que eu não consigo ser paciente? Por que eu luto contra perdoar? Por que eu não aceito que sou frágil e dependo de Deus? Estou dando alguma resposta a você? Pelo menos teológica. Porque parece que na igreja hoje as únicas respostas que satisfazem são as filosóficas e as psicológicas. Parece que os pastores da igreja hoje se tornaram Marx, Nietzsche, Kant, Freud, Jung. Mas eu continuo insistindo que o pastor da igreja chama-se Jesus Cristo. Onde estão essas coisas? Está em nós. No entanto, não é só o ser humano que expressa a grandeza de Deus, mas o universo. Veja o que Salmo 19:1 diz: o céu anuncia o quê? A glória de Deus, e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Qual é o problema de você aceitar que este universo que nós vivemos é maravilhoso? Olha essa planta. Veja se o homem é capaz de criar isso, dando vida. Você pode fazer uma igualzinha, mas nenhuma abelha sentará aqui, nenhum inseto irá buscar seu pólen. Mas Deus fez isto perfeito para encantar o nosso mundo. Deus criou esse universo acima de nossas cabeças para você olhar para ele e dizer: meu Deus, que imensidão! Depois do telescópio Hubble e de outros que já vieram após ele, e de outros que virão, imaginem como nós vamos ficar estupefatos quando nós descobrirmos sóis 100 vezes maior que o nosso. E ainda não descobrimos o que está dentro dos nossos mares e oceanos. O que Deus fez ainda há muito por se descobrir. E somos incapazes de descobrir o que há dentro de nós. Não temos noção do que somos. Quantas vezes você já se pegou dizendo:
Meu Deus, o que eu fui capaz de dizer, de fazer, de pensar. Seja verdadeiro, seja honesto. Você não sabe quem você é. Se Deus não ajudar, se Deus não abrir os olhos, você não consegue enxergar a grandiosidade da sua obra, das obras das suas mãos. Olha esse homem que está falando isso para vocês. É uma pessoa frágil, como qualquer um aqui, pecadora, como qualquer um aqui. Eu não estou tentando fazer tipo, eu não estou dizendo a você que sou melhor que você, ou pior, nós somos iguais. Estamos tentando descobrir essa grandeza. Você fica aí tratando, meu Deus, por quê? Porque, oh céus, de onde eu vim, para onde eu vou? De onde você veio, eu sei, mas para onde você vai, só você pode definir. Porque só existe dois lugares, o céu ou o inferno. São duas dimensões. Jesus falou sobre isso. Sobre o universo, eu coloco um link lá também, se você quiser assistir, não agora, tenha paciência. Em casa. Também do professor Adalto Lourenço, doutor físico, já trabalhou na NASA. Ele explica muitas coisas de uma maneira plausível, que os cristãos entendam. Ele mostra como Deus fez todas essas coisas, como Ele foi fazendo o universo. Tudo ao nosso redor reflete a glória de Deus. Até esse seu marido chato que está do teu lado aí, reflete a glória de Deus. Que se não fosse a chatice dele, você não estaria sendo aperfeiçoado. E você também. Se não fosse a sua chatice, ele não estaria aqui na igreja pedindo, pastor, me salve, Jesus. Na verdade, o apóstolo Paulo diz em Romanos 1:20 uma coisa extraordinária. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Deus não precisa escrever uma carta dizendo assim: eu fiz a estrela, eu fiz aquela tal de Carenai enorme, eu fiz Andrômeda, que vai se chocar com a Via Láctea no futuro, daqui a 5 milhões de anos, mais ou menos. Eu fiz os buracos negros, eu fiz as galáxias. Vocês estão vendo a minha mão escrevendo? Será que nós precisamos de uma experiência de Belsazar, que viu uma mão escrevendo na parede, que ele foi pesado na balança, para acreditar? Não, basta você olhar. Aí chega no fim da reunião, tem meu irmão que chega assim, leva um buquê. Porque acha lindo. Quando você faz um bolo e você oferece à família, você espera que todo mundo veja o quê? A obra das suas mãos. Aí chega o teu genro, igual o Márcio. Parece
parece uma toninha. Aí, acabou. Meu tudo. É o famoso devorador. Então, você espera que as pessoas vejam que você fez aquilo de bom grado. Deus fez tudo isso, será que você é incapaz de ver? Para com esse questionamento. Onde está Deus? Está aí. Você. Você só não o vê porque você não o reflete. Onde está o amor neste mundo? Outro dia estava no rádio o cara gritando. Então é você, fulano, que está gritando aí. Onde está a beleza nesse mundo? Então é você. Mas eu sou feio. Você tem muita beleza. Até a mulher mais feia daqui é bonita. E o homem também. Há qualidades na sua vida que não estão presentes noutra. E por isso nós precisamos uns dos outros. Deus te fez bonito, não para que você seja superior. Deus te fez feio, não é para catar. Deus te fez feio porque precisa, mulher. Era de precisão. Ai. Ai, chega, pai. Terceiro. Nós somos criados por Deus e não Deus para nós. Não é isso? Nós fomos criados para refletirmos, ou para refletir a grandeza de Deus. Terceiro, portanto, não é? Que nós não abandonemos a devoção sincera a Deus, como fizeram Adão e Eva. O apóstolo Paulo fala que o zelo que ele expressava pela igreja era o mesmo de Deus. Por quê? Ele fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, o seguinte: assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra e serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja o quê? Corrompida, se desvie do plano divino de Cristo. É isso que ele tem medo. E vocês abandonam, isto é, se separem da devoção sincera e pura que deve ser oferecida a Cristo. Você percebe? Eu já vi gente falando assim: comigo não tem mente, comigo é espírito. Paulo fala o contrário. Não existe cristianismo verdadeiro sem intelectualidade, sem lógica, sem raciocínio, sem pensar. Porque senão você cai na outra esfera, só sentir. Então, eu sinto que sou cristão e acabou. Está cheio de gente aqui, viu? Que ouve e não raciocina, só sente. Você vai ver onde você vai se atentar. E o pior de tudo, se você não raciocina direito, você não sabe o que você vai sentir.
vida, se você fizer sem raciocinar, trará sofrimento. Se envolva com uma pessoa sem raciocinar. Ou estou falando alguma bobagem? Comece alguma atividade sem raciocinar. Quando Paulo fala isso daqui, a sua preocupação, o que ele está fazendo? Ele está espelhando a preocupação de Deus. Deus está dizendo: eu criei vocês, assim como eu criei Adão e Eva, mas não posso impedir que vocês me rejeitem, mas posso alertá-los a não fazer isso. Do que é que Paulo está falando? De uma situação que aconteceu lá no início, quando a cobra chegou para Eva e disse: é verdade que Deus proibiu que vocês comessem de todas as árvores, de todos os frutos, de todas as árvores? Então Eva disse: não, foi só de uma, menos da fruta da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que se um dia nós tocássemos naquilo lá, morreríamos. Deus deu tudo para o homem, só uma coisa ele pediu: não toque, não deseje, não coma. Aí sabe o que os homens fazem? Debocham. É a maçã. Onde que está escrito que é a maçã? Maçã é muito bom de comer. Ah, é o sexo. Mas peraí, Eva foi criada para o homem e o homem para Eva, e disse: tenham filhos e multipliquem. Então não é sexo. Sexo é vontade entre Adão e Eva. Simplesmente um fruto que eu não sei o que era já. É uma árvore. Abacaxi não é. É a goiaba. Sei. Era uma mangaquilo. Muitos aqui não conhecem a mangaquilo. Só para fazer doce. Você vai lá em Belém do Pará, você precisa tomar cuidado onde você para o carro, sabia? Porque lá está cheio de mangueira. E chega nessa época, agora as mangas caem, quebra vidro, amassa o carro, o cara está parado lá. A manga caiu. Os motoristas de táxi em Belém, eles andam no meio da via. Aí você pergunta: por que o senhor não sai para a direita ou para a esquerda que está andando? Ele fala: não, ali cai manga. Verdade. Se um dia vocês forem para lá, vocês vão ver. Então, o que a serpente disse? Que bobagem! Mas vamos no texto bíblico. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão. Olha só. Ele está despertando na mulher o quê? Uma emoção. Ele está tentando roubar a lógica divina e dizer bobagem. Seus olhos se abrirão. Lógico que ele está falando sobre a mente. E
e vocês serão como Deus, como Ele, governantes, juízes. Olha que coisa. Eva deve ter feito assim. Pai. Conhecendo, isto é, capazes de discernir, distinguir, reconhecer por si mesmos o que? O bem, isto é, o que é agradável, valioso, próspero, felicidade, e o mal, que é ruim, desagradável, miserável, infeliz. Imagine, olha o que ele está dizendo. Sem Deus você pode saber tudo isso, é coisa que você não sabe. Deus não deixou vocês saberem o que é ruim. Vocês não podem imaginar. Vocês não podem imaginar o que neste mundo realmente é bom. O casal podia comer de tudo, e todos os frutos lhe dariam o que? O alimento diário necessário para que eles pudessem fazer a vontade de Deus. Enquanto o diabo estava lhe dando um outro fruto para alimentar diariamente o seu ego. Deus te deu uma família. E sabe o que a gente faz? A gente larga a família para buscar outras coisas. A família é que nos alimenta diariamente, mas nós buscamos outras coisas para alimentar os nossos desejos pessoais. Deus te deu uma mãe e um pai para alimentar sua vida diariamente, mas sabe o que você faz? Você busca conselhos em algumas pessoas inescrupulosas para alimentar o seu ego. Deus te dá uma igreja que alimenta a sua vida para o dia a dia, alimenta você com a verdade, mas sabe o que você faz? Você vai atrás de pessoas inescrupulosas, mentirosas, que vivem infernizando sua mente, alimentando você com mentiras, inclusive a meu respeito, que não são capazes de falar na minha cara. Porque vão alimentar o seu ego, suas paixões. A sua mulher está lá em casa agora cozinhando, vamos supor, trabalhando, limpando, e você está lá na rua, atrás de rabo de saia. Se envolvendo com mulheres da vida. Você tem um Deus maravilhoso, mas resolve desobedecê-lo, desobedecer seus princípios. Foi isso que Adão e Eva fizeram, e eles passaram na sua geração. Senão a corrupção, uma glória corrupta, infame, perversiva, cheia de malignidades. Por isso nós somos o que somos, porque os nossos ancestrais nos passaram isso. O homem hoje pode refletir tanto Deus como o pai da mentira, Satanás. Você escolhe, eu escolho. O pai pergunta para o filho: onde você estava? Eu estava conversando com fulano sobre uns negócios. Mentira! Ele estava numa situação de pouca vergonha. Mas ele resolve mentir. E o que ele está espelhando? Deus? Não. Ele não está espelhando a verdade, a
justiça, ele está esperando a mentira. E quem é o pai da mentira? Um líder governamental diz: estamos lutando por vocês, meu povo. Estamos aqui com as duas mãos trabalhando duro, 3 vezes por semana. Entro na terça-feira ao meio-dia e saio na quinta às 11h30. Que tenho que voltar às minhas bases. Trabalho duro, trabalhando por vocês. Aí você descobre que ele não está trabalhando, ele está trabalhando para ele. O que ele fez? Quem ele está espelhando? Um pastor chega aqui e começa a pregar para vocês, dizendo: hoje vocês vão receber tudo o que eu estou dando. Mentira! Quem eu estou espelhando? Algumas pessoas ainda dizem assim: mas Walter, eles leem a Bíblia. Você pode ler qualquer versículo da Bíblia e deturpá-lo. Se você não tem conhecimento teológico correto, se você não conhece Deus, você distorce as Escrituras para benefício próprio. Eu não estou dizendo isso para atacar pessoas, como alguns aqui dizem. Eles só atacam as pessoas. Eu ataco o erro. Eu quero honrar Deus. Eu quero que vocês honrem a Deus comigo. Olhe ao seu redor. Veja como o ser humano está se embrenhando cada vez mais numa espiritualidade falsa, numa vida moral decadente. Você manda o seu filho pequenininho para a escola. Você criou ele com tanto amor. Você o beijou. Ele o beijou na porta do colégio ou da escolinha. Daqui a uns 2, 3 dias ele não quer te beijar mais. Ele tem vergonha. Porque os amigos começam a colocar na cabeça dele: como é que pode você e sua mãe ficar beijando você aqui? Coisa vergonhosa. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Porque o diabo quer destruir sua família. E ele começa a espelhar o quê? A refletir quem? Vocês não se lembram que Jesus olhou para os religiosos e disse para eles: sabe quem é o pai de vocês? Não é Deus, não, é o diabo. Porque vocês têm prazer em fazer o que ele pede que deve ser feito. Vocês têm prazer em fazer a sua vontade. Eles eram os líderes religiosos da religião de Jesus, mas espelhavam quem? Satanás. Infelizmente, muitos, por praticarem apenas crenças religiosas, rituais religiosos, pensam que têm o direito de exigir de Deus tudo o que querem. Eles vão na igreja, sentam, cantam uma canção e acham que estão fazendo a vontade de Deus. Por fim, portanto, antes de querermos que nós tenhamos consciência sobre quem somos e a quem pertencemos. No livro de Isaías, capítulo 43, está escrito, a partir do verso 20 até o 22: serei louvado, isto é, exaltado, pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes. Deus podia
vaca, o boi, camelo, ele citou alguns animais selvagens. Até o selvagem, Deus está dizendo, me glorifica. Até os animais que vocês repelem, vivem para a minha glória, refletem o meu poder. Então ele diz, pois farei com que jorrem fontes no deserto, e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Até as paredes dessas rochas secas refletirão a minha glória, quando eu fizer correr rios para matar a sede de vocês. E então, no verso 21, ele diz, este é o povo que criei para que fosse meu, a fim que desse louvores ao meu nome, isto é, refletisse a minha glória. Vocês são as pessoas que eu chamei para perto, vocês são as pessoas que eu escolhi, vocês são as pessoas que eu trouxe para perto de mim, para refletirem a minha glória. E então ele diz, o Senhor diz ao seu povo, vocês se enjoaram, isto é, se cansaram de mim, e pararam de me adorar, isto é, não me convidam e não proclamam a minha grandeza em tudo o que fazem. Vocês pararam de me convidar para fazer parte da sua vida. Vocês adquiriram uma crença, mas vivem como se eu não existisse. É isso que Deus está dizendo para nós. Eu chamei para pregar, Walter, mas você sobe naquele púlpito, escolhe os seus temas, prega o que quer, fala o que quer, como se eu não existisse. Você engana o meu povo, diz que eles vão ter dinheiro, serão prósperos, serão ricos, terão saúde, ninguém vai ficar doente, e eles derramam dinheiro no seu bolso. Mas eu vou te pegar, no momento certo eu vou te pegar. Eu criei todas as coisas para vocês, e vocês não estão nem aí. Por um jogo de futebol vocês me trocam, por uma festinha imbecil e tola vocês me abandonam. Vocês se vendem para o diabo, como fizeram Eva, como fez Adão, e vocês refletem não mais a mim, porque eu não faço parte de suas vidas. Vocês oram em línguas estranhas, mas a mesma língua que reflete aqueles sons, fala mal, destrói a vida alheia. Vocês cantam canções, pulam, e não refletem nada. Quando eu olho para Jesus na cruz, eu vejo como Deus reflete a sua glória maravilhosa, e como Ele mostra como é infame a glória que o homem reflete. Jesus todo ensanguentado,
expressava pureza, tranquilidade. No meio daquele sofrimento, ele queria o Pai. Mas os romanos e os judeus, os romanos e os religiosos queriam sangue, ódio. Os romanos, Jesus representava uma ameaça para eles, e os judeus, ele era um impostor. Os romanos diziam, ele não pode ser maior que César. E os judeus, ele falou que iria implantar o reino, nos libertar de César. Quando? Ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus veio para dizer, vocês vão viver debaixo do Império Romano, obedecendo a Deus. E vocês vão ver como Deus vai suprir suas necessidades, mesmo nesse ambiente hostil. Mas o que fizeram? Eles não queriam aquilo. Eles queriam aquilo que eles achavam que era certo, como a da árvore. Por que vocês vão se alimentar de Jesus? Alimentem-se do que vocês acham que é certo e errado. Jesus, mata minha sogra, mas leve-a para ti no céu. Que isso? Ele não tem noção de que isso é errado. Ele acha que isso é certo, porque não conhece Deus, não conhece os planos de Deus. Alexandre, está tudo se encaixando. Vai lá, abre o escritório, está tudo encaixado. Você vê, tudo. Apareceu um sócio, e você não percebe que atrás desse sócio existe um lobo. Aí o irmão aqui está dizendo assim, Alexandre, vai lá. Você não pode imaginar, olha como Deus está trazendo as pessoas, Ele está trazendo dinheiro que você não tinha, agora você vai ter o seu escritório, olha só! Porque tudo se encaixa. Em vez de fazermos a vontade de Deus, vivemos atrás de misticismo. Eu estou te alertando. Pode parar com essas bobagens. Isso é coisa de louco, de mente maníaca. A igreja se enjoou de Deus, não quer saber de conhecê-lo, não quer estudá-lo, não quer aprender, conhecer seu caráter. As canções que cantamos são meramente para alegrar o nosso coração e não de Deus. Às vezes você está cantando, esse hino eu não vou cantar, porque esse aí eu não gosto. Ah, esse aqui me toca, quando eu canto me toca. Ou não é assim? Pura estupidez. Eu gosto do louvor ali, porque ali o pessoal pula e canta, olha que explosão, que fogo. Estou vendo o fogo. As pessoas estão buscando o sensacionalismo, a emoção, a autossatisfação. Deus está fora. Existem algumas igrejas nos Estados Unidos hoje, onde as pessoas tiram até as camisas para louvar a Deus. Eu não estou mentindo para vocês. Eu sei o que eu estou falando. Suando. Deus, aleluia! Tira a camisa e vai. E não leva o cartão amarelo. Tirou a camisa, levou o cartão amarelo. Mas já está expulso. Pulo, grito, sacode, e no final da reunião voltam a ver uma vida afastada de Deus. Eu escrevo que a verdadeira felicidade está em Cristo. A verdadeira satisfação para o verdadeiro cristão não é receber gratuitamente paz, alegria, abundância,
ou qualquer outro bem das mãos de Deus, mas sobretudo em glorificá-lo no dia a dia. A glória de Deus deve ser a maior ambição do seu irmão. Deus espera, meu irmão, que nós o reflitamos, isto é, que apliquemos o seu caráter e os seus ensinamentos em tudo o que pensamos, dizemos e fazemos. E se Deus permitir, na semana que vem, quero continuar. Pelo menos tenho a esperança que tenhamos entendido para quem e para o que fomos criados. Deus nos abençoe. Essa minha